Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Jack é um arqueólogo especialista em antiguidades chinesas. Gente boa, inteligente, cheio de bom humor e, claro, extremamente habilidoso nas artes marciais. Jack passa a vida entre salas de aula e escavações históricas, sempre tentando provar teorias antigas que quase ninguém leva muito a sério. Só que tudo muda quando ele é procurado por Ashmita, uma linda e determinada pesquisadora indiana. Ela chega com uma proposta tentadora: ajudar a encontrar um tesouro perdido ligado à antiga relação entre a China e a Índia. Esse tesouro não é pouca coisa não. Estamos falando do ouro do exército do rei Magadha, desaparecido há séculos. A lenda diz que ele foi roubado e escondido em algum lugar impossível de encontrar. Ou pelo menos era, até agora. Jack, que já vive para esse tipo de desafio, aceita quase sem pensar. Afinal, não é todo dia que alguém aparece com uma história dessas. Mapas antigos, pistas misteriosas e a chance de entrar para a história. Junto com ele vão 2 de seus alunos, uma dupla jovem e cheia de energia, que mistura empolgação com trapalhada. Eles não sabem lutar como o professor, mas compensam com coragem e muita confusão. O grupo começa a jornada no Tibete, em uma região gelada, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, eles percebem que não são os únicos interessados nesse tesouro. Mercenários aparecem do nada. Perseguições começam, e quando você percebe, já tem luta em motos de neve, quedas em lagos congelados e golpes de Kung Fu em pleno ambiente extremo. É o tipo de cena que só o cinema permite, e que o Jack Chan executa com aquele carisma que a gente já conhece. Depois dessa primeira grande confusão, a aventura só cresce. A busca leva o grupo para Dubai, onde o filme sobe ainda mais o nível do exagero. Prédios gigantes, hotéis de luxo, carros caros e uma sequência inacreditável envolvendo supermáquinas, perseguições absurdas e lutas em lugares que normalmente só milionários pisam. É aqui que o filme deixa bem claro que não está preocupado com lógica, apenas com diversão. Mesmo com tanta ação, o filme não esquece do humor. Quase todas as cenas têm alguma piada, seja visual, seja de diálogo. Jack Chan brinca com o próprio corpo, com o ambiente e até com a idade, mostrando que ainda consegue surpreender. Ao mesmo tempo, o filme tenta passar uma mensagem sobre cooperação entre culturas, respeito à história e preservação do passado. Tudo isso sem ficar pesado ou chato. Quando a gente acha que Jack está mais para historiador do que aventureiro, ele vive dizendo que existe um tesouro lendário ligado ao antigo rei Magadha, da Índia, e que esse ouro desaparecido tem ligação direta com a China. Para muita gente, isso tudo não passa de história antiga sem prova nenhuma. Até que Ashmita aparece. Ela surge de surpresa na universidade, elegante, confiante e extremamente focada. Ashmita é uma pesquisadora indiana que estudou documentos antigos, mapas e registros históricos e acredita firmemente que o tesouro realmente existiu. Mais do que isso, ela acha que sabe por onde começar a procurar, e para isso ela precisa de ajuda de Jack. Não demora muito para Jack se empolgar. Dá para ver nos olhos dele, aquilo é exatamente o tipo de aventura que ele estava esperando há anos. Ele aceita na hora e ainda chama 2 de seus alunos para a missão. Os 2 ficam empolgados, mas também morrendo de medo, porque uma coisa é estudar história, outra é ir até o meio do nada atrás de um tesouro lendário. O primeiro destino do grupo é o Tibete. E não é aquele Tibete turístico não. É uma região montanhosa, coberta de neve, fria, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, a viagem deixa claro que aquilo não vai ser fácil. O ambiente é hostil, o frio é intenso e qualquer erro pode ser fatal. Enquanto exploram uma caverna antiga, eles finalmente encontram indícios reais do tesouro. Pinturas, símbolos e estruturas antigas confirmam que a história pode ser verdadeira. Só que antes mesmo de comemorarem direito, tudo dá errado. Do nada, mercenários aparecem.
Homens armados, organizados e claramente preparados para aquilo. Eles também estão atrás do tesouro e não estão nem um pouco interessados em conversar. É nesse momento que o filme já engata sua primeira grande sequência de ação. Começa uma perseguição insana no meio da neve. Motos de neve surgem, tiros são disparados e Jack precisa usar tudo que sabe de artes marciais para proteger o grupo. Mesmo com o frio extremo, ele luta, salta, desvia e usa o ambiente ao seu favor. É aquele clássico Jack Chan. Golpes rápidos, objetos virando armas e cenas que misturam perigo com humor. Em meio a essa confusão, acontece algo ainda pior. O chão cede e parte do grupo cai em um lago congelado. A situação fica crítica. O gelo começa a quebrar, a água é quase mortal de tão gelada e por alguns segundos parece que tudo acabou ali. É uma cena tensa, que quebra um pouco o tom de comédia e mostra que a aventura tem riscos reais. Eles conseguem escapar por pouco. Machucados, congelados e completamente exaustos, o grupo percebe que agora não está mais brincando de caça ao tesouro. Eles estão envolvidos em algo grande, perigoso e disputado por pessoas que não medem consequências. Mesmo assim, Jack não desiste. Pelo contrário, aquilo só aumenta a certeza dele de que o tesouro é real. Se alguém está disposto a matar por isso, então vale muito mais do que simples ouro. É história, poder e um segredo antigo que não deveria cair em mãos erradas. Depois de escaparem por pouco do desastre no Tibete, o grupo segue para Dubai, e a mudança de cenário é radical. Sai o frio, entra o calor. Sai a neve, entram prédios gigantescos, hotéis luxuosos e carros que custam mais do que uma casa inteira. Aqui o filme deixa bem claro, a aventura só está ficando maior. Jack, Ashmita e os alunos acreditam que, em Dubai, eles vão encontrar alguém que possui uma peça-chave para desvendar o mistério do tesouro. Esse alguém é um bilionário excêntrico, dono de uma coleção absurda de relíquias raríssimas. Ele se apresenta como um simples amante da história, alguém interessado apenas em preservar o passado. Mas desde o primeiro momento dá para sentir que tem coisa errada ali. Eles são convidados para uma festa luxuosa, daquelas cheias de gente importante, música alta, comida fina e carros esportivos estacionados na porta. Tudo parece exageradamente bonito. Só que é ali, no meio da elegância, que a traição acontece. Jack percebe tarde demais que caíram numa armadilha. O bilionário, na verdade, está diretamente ligado aos mercenários do Tibete. Ele usa a máscara de colecionador para roubar artefatos históricos e revendê-los no mercado ilegal. Quando Jack se dá conta disso, já é tarde. Eles são enganados, roubados e expulsos do local sem as pistas principais. É nesse ponto que o filme começa uma das sequências mais malucas e memoráveis. Começa uma perseguição de carros pelas ruas de Dubai. E não são carros comuns, não. Estamos falando de super esportivos caríssimos, Ferraris, Lamborghinis e outros monstros de 4 rodas. Jack acaba envolvido em uma situação completamente surreal, uma luta dentro e em cima de carros em movimento. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, surgem leões. Sim, leões de verdade, andando dentro de um dos carros de luxo. O filme não tenta explicar muito, ele simplesmente acontece, e você aceita, porque já entendeu a proposta. No meio da confusão, Jack apanha, luta, escorrega, se pendura nos veículos e resolve tudo do jeito mais improvável possível. Ao mesmo tempo, seus alunos tentam ajudar, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles aprendem na prática o que significa fazer parte de uma aventura desse nível. Ashmita também ganha mais destaque nessa parte. Ela não é só a pesquisadora bonita do grupo, ela mostra coragem, inteligência e habilidade, provando que está ali por mérito, não por acaso. Em várias cenas, é ela quem mantém a missão viva quando tudo parece perdido. Depois de muito caos, o grupo finalmente consegue recuperar parte das pistas roubadas. Elas revelam algo surpreendente. O tesouro não foi simplesmente roubado. Ele foi escondido de propósito por um antigo general que decidiu sacrificar tudo para evitar que o ouro fosse usado para guerra e destruição. Essa revelação muda o tom da missão. Agora não é só uma corrida contra vilões, é uma corrida contra o tempo para impedir que uma herança histórica seja destruída ou explorada de forma errada. A última etapa da aventura leva o grupo até a Índia, e a sensação é de que tudo muda mais uma vez. O clima agora é completamente diferente de Dubai. Aqui tem cores vibrantes, música por todos os lados, templos antigos e palácios que parecem saídos de um conto de fadas.
Mas não se engane, apesar da beleza, o perigo ainda está muito presente. Jack, Ashmita e os alunos chegam a um antigo palácio ligado diretamente à lenda do Rei Magadha. Esse lugar não é só histórico, ele é sagrado. Cada corredor, cada escultura e cada inscrição nas paredes contam pedaços da história do tesouro perdido. E quanto mais eles avançam, mais claro fica que aquele ouro nunca foi pensado para enriquecer ninguém. As pistas levam o grupo para dentro de passagens secretas abaixo do palácio. O lugar é cheio de armadilhas, mecanismos antigos e desafios que só podem ser superados com inteligência e cooperação. É aqui que entra forte a ideia do yoga do título, não como exercício físico, mas como equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Jack é um arqueólogo especialista em antiguidades chinesas. Gente boa, inteligente, cheio de bom humor e, claro, extremamente habilidoso nas artes marciais. Jack passa a vida entre salas de aula e escavações históricas, sempre tentando provar teorias antigas que quase ninguém leva muito a sério. Só que tudo muda quando ele é procurado por Ashmita, uma linda e determinada pesquisadora indiana. Ela chega com uma proposta tentadora: ajudar a encontrar um tesouro perdido, ligado à antiga relação entre a China e a Índia. Esse tesouro não é pouca coisa não. Estamos falando do ouro do exército do rei Magadha, desaparecido há séculos. A lenda diz que ele foi roubado e escondido em algum lugar impossível de encontrar. Ou pelo menos era, até agora. Jack, que já vive para esse tipo de desafio, aceita quase sem pensar. Afinal, não é todo dia que alguém aparece com uma história dessas. Mapas antigos, pistas misteriosas e a chance de entrar para a história. Junto com ele vão 2 de seus alunos, uma dupla jovem e cheia de energia, que mistura empolgação com trapalhada. Eles não sabem lutar como o professor, mas compensam com coragem e muita confusão. O grupo começa a jornada no Tibete, em uma região gelada, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, eles percebem que não são os únicos interessados nesse tesouro. Mercenários aparecem do nada. Perseguições começam, e quando você percebe, já tem luta em motos de neve, quedas em lagos congelados e golpes de Kung Fu em pleno ambiente extremo. É o tipo de cena que só o cinema permite, e que o Jack Chan executa com aquele carisma que a gente já conhece. Depois dessa primeira grande confusão, a aventura só cresce. A busca leva o grupo para Dubai, onde o filme sobe ainda mais o nível do exagero. Prédios gigantes, hotéis de luxo, carros caros e uma sequência inacreditável envolvendo supermáquinas, perseguições absurdas e lutas em lugares que normalmente só milionários pisam. É aqui que o filme deixa bem claro que não está preocupado com lógica, apenas com diversão. Mesmo com tanta ação, o filme não esquece do humor. Quase todas as cenas têm alguma piada, seja visual, seja de diálogo. Jack Chan brinca com o próprio corpo, com o ambiente e até com a idade, mostrando que ainda consegue surpreender. Ao mesmo tempo, o filme tenta passar uma mensagem sobre cooperação entre culturas, respeito à história e preservação do passado. Tudo isso sem ficar pesado ou chato. Quando a gente acha que Jack está mais para historiador do que aventureiro, ele vive dizendo que existe um tesouro lendário ligado ao antigo rei Magadha, da Índia, e que esse ouro desaparecido tem ligação direta com a China. Para muita gente, isso tudo não passa de história antiga sem prova nenhuma. Até que Ashmita aparece. Ela surge de surpresa na universidade, elegante, confiante e extremamente focada. Ashmita é uma pesquisadora indiana que estudou documentos antigos, mapas e registros históricos e acredita firmemente que o tesouro realmente existiu. Mais do que isso, ela acha que sabe por onde começar a procurar. E para isso, ela precisa de ajuda de Jack. Não demora muito para Jack se empolgar. Dá para ver nos olhos dele, aquilo é exatamente o tipo de aventura que ele estava esperando há anos. Ele aceita na hora e ainda chama 2 de seus alunos para a missão. Os 2 ficam empolgados, mas também morrendo de medo, porque uma coisa é estudar história, outra é ir até o meio do nada atrás de um tesouro lendário. O primeiro destino do grupo é o Tibete. E não é aquele Tibete turístico não,
É uma região montanhosa, coberta de neve, fria, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, a viagem deixa claro que aquilo não vai ser fácil. O ambiente é hostil, o frio é intenso e qualquer erro pode ser fatal. Enquanto exploram uma caverna antiga, eles finalmente encontram indícios reais do tesouro. Pinturas, símbolos e estruturas antigas confirmam que a história pode ser verdadeira. Só que antes mesmo de comemorarem direito, tudo dá errado. Do nada, mercenários aparecem, homens armados, organizados e claramente preparados para aquilo. Eles também estão atrás do tesouro e não estão nem um pouco interessados em conversar. É nesse momento que o filme já engata sua primeira grande sequência de ação. Começa uma perseguição insana no meio da neve. Motos de neve surgem, tiros são disparados e Jack precisa usar tudo que sabe de artes marciais para proteger o grupo. Mesmo com o frio extremo, ele luta, salta, desvia e usa o ambiente ao seu favor. É aquele clássico Jack Chan. Golpes rápidos, objetos virando armas e cenas que misturam perigo com humor. Em meio a essa confusão, acontece algo ainda pior. O chão cede e parte do grupo cai em um lago congelado. A situação fica crítica. O gelo começa a quebrar, a água é quase mortal de tão gelada e por alguns segundos parece que tudo acabou ali. É uma cena tensa, que quebra um pouco o tom de comédia e mostra que a aventura tem riscos reais. Eles conseguem escapar por pouco. Machucados, congelados e completamente exaustos, o grupo percebe que agora não está mais brincando de caça ao tesouro. Eles estão envolvidos em algo grande, perigoso e disputado por pessoas que não medem consequências. Mesmo assim, Jack não desiste. Pelo contrário, aquilo só aumenta a certeza dele de que o tesouro é real. Se alguém está disposto a matar por isso, então vale muito mais do que simples ouro. É história, poder e um segredo antigo que não deveria cair em mãos erradas. Depois de escaparem por pouco do desastre no Tibete, o grupo segue para Dubai, e a mudança de cenário é radical. Sai o frio, entra o calor. Sai a neve, entram prédios gigantescos, hotéis luxuosos e carros que custam mais do que uma casa inteira. Aqui o filme deixa bem claro, a aventura só está ficando maior. Jack, Ashmita e os alunos acreditam que, em Dubai, eles vão encontrar alguém que possui uma peça-chave para desvendar o mistério do tesouro. Esse alguém é um bilionário excêntrico, dono de uma coleção absurda de relíquias raríssimas. Ele se apresenta como um simples amante da história, alguém interessado apenas em preservar o passado. Mas desde o primeiro momento dá para sentir que tem coisa errada ali. Eles são convidados para uma festa luxuosa, daquelas cheias de gente importante, música alta, comida fina e carros esportivos estacionados na porta. Tudo parece exageradamente bonito. Só que é ali, no meio da elegância, que a traição acontece. Jack percebe tarde demais que caíram numa armadilha. O bilionário, na verdade, está diretamente ligado aos mercenários do Tibete. Ele usa a máscara de colecionador para roubar artefatos históricos e revendê-los no mercado ilegal. Quando Jack se dá conta disso, já é tarde. Eles são enganados, roubados e expulsos do local sem as pistas principais. É nesse ponto que o filme começa uma das sequências mais malucas e memoráveis. Começa uma perseguição de carros pelas ruas de Dubai. E não são carros comuns, não. Estamos falando de super esportivos caríssimos, Ferraris, Lamborghinis e outros monstros de 4 rodas. Jack acaba envolvido em uma situação completamente surreal, uma luta dentro e em cima de carros em movimento. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, surgem leões. Sim, leões de verdade, andando dentro de um dos carros de luxo. O filme não tenta explicar muito, ele simplesmente acontece, e você aceita, porque já entendeu a proposta. No meio da confusão, Jack apanha, luta, escorrega, se pendura nos veículos e resolve tudo do jeito mais improvável possível. Ao mesmo tempo, seus alunos tentam ajudar, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles aprendem na prática o que significa fazer parte de uma aventura desse nível. Ashmita também ganha mais destaque nessa parte. Ela não é só a pesquisadora bonita do grupo. Ela mostra coragem, inteligência e habilidade, provando que está ali por mérito, não por acaso. Em várias cenas, é ela quem mantém a missão viva quando tudo parece perdido. Depois de muito caos, o grupo finalmente consegue recuperar parte das pistas roubadas. Elas revelam algo surpreendente. O tesouro não foi simplesmente roubado.
Ele foi escondido de propósito por um antigo general que decidiu sacrificar tudo para evitar que o ouro fosse usado para guerra e destruição. Essa revelação muda o tom da missão. Agora não é só uma corrida contra vilões, é uma corrida contra o tempo para impedir que uma herança histórica seja destruída ou explorada de forma errada. A última etapa da aventura leva o grupo até a Índia, e a sensação é de que tudo muda mais uma vez. O clima agora é completamente diferente de Dubai. Aqui tem cores vibrantes, música por todos os lados, templos antigos e palácios que parecem saídos de um conto de fadas. Mas não se engane, apesar da beleza, o perigo ainda está muito presente. Jack, Ashmita e os alunos chegam a um antigo palácio ligado diretamente à lenda do Rei Magadha. Esse lugar não é só histórico, ele é sagrado. Cada corredor, cada escultura e cada inscrição nas paredes contam pedaços da história do tesouro perdido. E quanto mais eles avançam, mais claro fica que aquele ouro nunca foi pensado para enriquecer ninguém. As pistas levam o grupo para dentro de passagens secretas abaixo do palácio. O lugar é cheio de armadilhas, mecanismos antigos e desafios que só podem ser superados com inteligência e cooperação. É aqui que entra forte a ideia do yoga do título, não como exercício físico, mas como equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Jack é um arqueólogo especialista em antiguidades chinesas. Gente boa, inteligente, cheio de bom humor e, claro, extremamente habilidoso nas artes marciais. Jack passa a vida entre salas de aula e escavações históricas, sempre tentando provar teorias antigas que quase ninguém leva muito a sério. Só que tudo muda quando ele é procurado por Ashmita, uma linda e determinada pesquisadora indiana. Ela chega com uma proposta tentadora: ajudar a encontrar um tesouro perdido, ligado à antiga relação entre a China e a Índia. Esse tesouro não é pouca coisa não. Estamos falando do ouro do exército do rei Magadha, desaparecido há séculos. A lenda diz que ele foi roubado e escondido em algum lugar impossível de encontrar. Ou pelo menos era, até agora. Jack, que já vive para esse tipo de desafio, aceita quase sem pensar. Afinal, não é todo dia que alguém aparece com uma história dessas. Mapas antigos, pistas misteriosas e a chance de entrar para a história. Junto com ele vão 2 de seus alunos, uma dupla jovem e cheia de energia, que mistura empolgação com trapalhada. Eles não sabem lutar como o professor, mas compensam com coragem e muita confusão. O grupo começa a jornada no Tibete, em uma região gelada, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, eles percebem que não são os únicos interessados nesse tesouro. Mercenários aparecem do nada. Perseguições começam, e quando você percebe, já tem luta em motos de neve, quedas em lagos congelados e golpes de Kung Fu em pleno ambiente extremo. É o tipo de cena que só o cinema permite, e que o Jack Chan executa com aquele carisma que a gente já conhece. Depois dessa primeira grande confusão, a aventura só cresce. A busca leva o grupo para Dubai, onde o filme sobe ainda mais o nível do exagero. Prédios gigantes, hotéis de luxo, carros caros e uma sequência inacreditável envolvendo supermáquinas, perseguições absurdas e lutas em lugares que normalmente só milionários pisam. É aqui que o filme deixa bem claro que não está preocupado com lógica, apenas com diversão. Mesmo com tanta ação, o filme não esquece do humor. Quase todas as cenas têm alguma piada, seja visual, seja de diálogo. Jack Chan brinca com o próprio corpo, com o ambiente e até com a idade, mostrando que ainda consegue surpreender. Ao mesmo tempo, o filme tenta passar uma mensagem sobre cooperação entre culturas, respeito à história e preservação do passado. Tudo isso sem ficar pesado ou chato. Quando a gente acha que Jack está mais para historiador do que aventureiro, ele vive dizendo que existe um tesouro lendário ligado ao antigo rei Magadha, da Índia, e que esse ouro desaparecido tem ligação direta com a China. Para muita gente, isso tudo não passa de história antiga sem prova nenhuma. Até que Ashmita aparece. Ela surge de surpresa na universidade, elegante, confiante e extremamente focada. Ashmita é uma pesquisadora indiana que estudou documentos antigos, mapas e registros históricos e acredita firmemente que o tesouro realmente existiu. Mais do que isso,
ela acha que sabe por onde começar a procurar. E para isso, ela precisa de ajuda de Jack. Não demora muito para Jack se empolgar. Dá para ver nos olhos dele, aquilo é exatamente o tipo de aventura que ele estava esperando há anos. Ele aceita na hora e ainda chama 2 de seus alunos para a missão. Os 2 ficam empolgados, mas também morrendo de medo, porque uma coisa é estudar história, outra é ir até o meio do nada atrás de um tesouro lendário. O primeiro destino do grupo é o Tibete. E não é aquele Tibete turístico, não. É uma região montanhosa, coberta de neve, fria, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, a viagem deixa claro que aquilo não vai ser fácil. O ambiente é hostil, o frio é intenso e qualquer erro pode ser fatal. Enquanto exploram uma caverna antiga, eles finalmente encontram indícios reais do tesouro. Pinturas, símbolos e estruturas antigas confirmam que a história pode ser verdadeira. Só que antes mesmo de comemorarem direito, tudo dá errado. Do nada, mercenários aparecem, homens armados, organizados e claramente preparados para aquilo. Eles também estão atrás do tesouro e não estão nem um pouco interessados em conversar. É nesse momento que o filme já engata sua primeira grande sequência de ação. Começa uma perseguição insana no meio da neve. Motos de neve surgem, tiros são disparados e Jack precisa usar tudo que sabe de artes marciais para proteger o grupo. Mesmo com o frio extremo, ele luta, salta, desvia e usa o ambiente ao seu favor. É aquele clássico Jack Chan. Golpes rápidos, objetos virando armas e cenas que misturam perigo com humor. Em meio a essa confusão, acontece algo ainda pior. O chão cede e parte do grupo cai em um lago congelado. A situação fica crítica. O gelo começa a quebrar, a água é quase mortal de tão gelada e por alguns segundos parece que tudo acabou ali. É uma cena tensa, que quebra um pouco o tom de comédia e mostra que a aventura tem riscos reais. Eles conseguem escapar por pouco. Machucados, congelados e completamente exaustos, o grupo percebe que agora não está mais brincando de caça ao tesouro. Eles estão envolvidos em algo grande, perigoso e disputado por pessoas que não medem consequências. Mesmo assim, Jack não desiste. Pelo contrário, aquilo só aumenta a certeza dele de que o tesouro é real. Se alguém está disposto a matar por isso, então vale muito mais do que simples ouro. É história, poder e um segredo antigo que não deveria cair em mãos erradas. Depois de escaparem por pouco do desastre no Tibete, o grupo segue para Dubai, e a mudança de cenário é radical. Sai o frio, entra o calor. Sai a neve, entram prédios gigantescos, hotéis luxuosos e carros que custam mais do que uma casa inteira. Aqui o filme deixa bem claro, a aventura só está ficando maior. Jack, Ashmita e os alunos acreditam que, em Dubai, eles vão encontrar alguém que possui uma peça-chave para desvendar o mistério do tesouro. Esse alguém é um bilionário excêntrico, dono de uma coleção absurda de relíquias raríssimas. Ele se apresenta como um simples amante da história, alguém interessado apenas em preservar o passado. Mas desde o primeiro momento dá para sentir que tem coisa errada ali. Eles são convidados para uma festa luxuosa, daquelas cheias de gente importante, música alta, comida fina e carros esportivos estacionados na porta. Tudo parece exageradamente bonito. Só que é ali, no meio da elegância, que a traição acontece. Jack percebe tarde demais que caíram numa armadilha. O bilionário, na verdade, está diretamente ligado aos mercenários do Tibete. Ele usa a máscara de colecionador para roubar artefatos históricos e revendê-los no mercado ilegal. Quando Jack se dá conta disso, já é tarde. Eles são enganados, roubados e expulsos do local sem as pistas principais. É nesse ponto que o filme começa uma das sequências mais malucas e memoráveis. Começa uma perseguição de carros pelas ruas de Dubai. E não são carros comuns, não. Estamos falando de super esportivos caríssimos, Ferraris, Lamborghinis e outros monstros de 4 rodas. Jack acaba envolvido em uma situação completamente surreal, uma luta dentro e em cima de carros em movimento. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, surgem leões. Sim, leões de verdade, andando dentro de um dos carros de luxo. O filme não tenta explicar muito, ele simplesmente acontece, e você aceita, porque já entendeu a proposta. No meio da confusão, Jack apanha, luta, escorrega, se pendura nos veículos e resolve tudo do jeito mais improvável possível.
Ao mesmo tempo, seus alunos tentam ajudar, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles aprendem na prática o que significa fazer parte de uma aventura desse nível. Ashmita também ganha mais destaque nessa parte. Ela não é só a pesquisadora bonita do grupo. Ela mostra coragem, inteligência e habilidade, provando que está ali por mérito, não por acaso. Em várias cenas, é ela quem mantém a missão viva quando tudo parece perdido. Depois de muito caos, o grupo finalmente consegue recuperar parte das pistas roubadas. Elas revelam algo surpreendente. O tesouro não foi simplesmente roubado. Ele foi escondido de propósito por um antigo general que decidiu sacrificar tudo para evitar que o ouro fosse usado para guerra e destruição. Essa revelação muda o tom da missão. Agora não é só uma corrida contra vilões, é uma corrida contra o tempo para impedir que uma herança histórica seja destruída ou explorada de forma errada. A última etapa da aventura leva o grupo até a Índia, e a sensação é de que tudo muda mais uma vez. O clima agora é completamente diferente de Dubai. Aqui tem cores vibrantes, música por todos os lados, templos antigos e palácios que parecem saídos de um conto de fadas. Mas não se engane, apesar da beleza, o perigo ainda está muito presente. Jack, Ashmita e os alunos chegam a um antigo palácio ligado diretamente à lenda do Rei Magadha. Esse lugar não é só histórico, ele é sagrado. Cada corredor, cada escultura e cada inscrição nas paredes contam pedaços da história do tesouro perdido. E quanto mais eles avançam, mais claro fica que aquele ouro nunca foi pensado para enriquecer ninguém. As pistas levam o grupo para dentro de passagens secretas abaixo do palácio. O lugar é cheio de armadilhas, mecanismos antigos e desafios que só podem ser superados com inteligência e cooperação. É aqui que entra forte a ideia do yoga do título, não como exercício físico, mas como equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Jack é um arqueólogo especialista em antiguidades chinesas. Gente boa, inteligente, cheio de bom humor e, claro, extremamente habilidoso nas artes marciais. Jack passa a vida entre salas de aula e escavações históricas, sempre tentando provar teorias antigas que quase ninguém leva muito a sério. Só que tudo muda quando ele é procurado por Ashmita, uma linda e determinada pesquisadora indiana. Ela chega com uma proposta tentadora: ajudar a encontrar um tesouro perdido ligado à antiga relação entre a China e a Índia. Esse tesouro não é pouca coisa não. Estamos falando do ouro do exército do rei Magadha, desaparecido há séculos. A lenda diz que ele foi roubado e escondido em algum lugar impossível de encontrar. Ou pelo menos era, até agora. Jack, que já vive para esse tipo de desafio, aceita quase sem pensar. Afinal, não é todo dia que alguém aparece com uma história dessas. Mapas antigos, pistas misteriosas e a chance de entrar para a história. Junto com ele vão 2 de seus alunos, uma dupla jovem e cheia de energia, que mistura empolgação com trapalhada. Eles não sabem lutar como o professor, mas compensam com coragem e muita confusão. O grupo começa a jornada no Tibete, em uma região gelada, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, eles percebem que não são os únicos interessados nesse tesouro. Mercenários aparecem do nada. Perseguições começam, e quando você percebe, já tem luta em motos de neve, quedas em lagos congelados e golpes de Kung Fu em pleno ambiente extremo. É o tipo de cena que só o cinema permite, e que o Jack Chan executa com aquele carisma que a gente já conhece. Depois dessa primeira grande confusão, a aventura só cresce. A busca leva o grupo para Dubai, onde o filme sobe ainda mais o nível do exagero. Prédios gigantes, hotéis de luxo, carros caros e uma sequência inacreditável envolvendo supermáquinas, perseguições absurdas e lutas em lugares que normalmente só milionários pisam. É aqui que o filme deixa bem claro que não está preocupado com lógica, apenas com diversão. Mesmo com tanta ação, o filme não esquece do humor. Quase todas as cenas têm alguma piada, seja visual, seja de diálogo. Jack Chan brinca com o próprio corpo, com o ambiente e até com a idade, mostrando que ainda consegue surpreender. Ao mesmo tempo, o filme tenta passar uma mensagem sobre cooperação entre culturas, respeito à história e preservação do passado. Tudo isso sem ficar pesado ou chato. Quando a gente acha que Jack está mais para historiador do que aventureiro,
Ele vive dizendo que existe um tesouro lendário ligado ao antigo rei Magadha, da Índia, e que esse ouro desaparecido tem ligação direta com a China. Para muita gente, isso tudo não passa de história antiga sem prova nenhuma. Até que Ashmita aparece. Ela surge de surpresa na universidade, elegante, confiante e extremamente focada. Ashmita é uma pesquisadora indiana que estudou documentos antigos, mapas e registros históricos e acredita firmemente que o tesouro realmente existiu. Mais do que isso, ela acha que sabe por onde começar a procurar. E para isso, ela precisa de ajuda de Jack. Não demora muito para Jack se empolgar. Dá para ver nos olhos dele, aquilo é exatamente o tipo de aventura que ele estava esperando há anos. Ele aceita na hora e ainda chama 2 de seus alunos para a missão. Os 2 ficam empolgados, mas também morrendo de medo, porque uma coisa é estudar história, outra é ir até o meio do nada atrás de um tesouro lendário. O primeiro destino do grupo é o Tibete. E não é aquele Tibete turístico, não. É uma região montanhosa, coberta de neve, fria, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, a viagem deixa claro que aquilo não vai ser fácil. O ambiente é hostil, o frio é intenso e qualquer erro pode ser fatal. Enquanto exploram uma caverna antiga, eles finalmente encontram indícios reais do tesouro. Pinturas, símbolos e estruturas antigas confirmam que a história pode ser verdadeira. Só que antes mesmo de comemorarem direito, tudo dá errado. Do nada, mercenários aparecem, homens armados, organizados e claramente preparados para aquilo. Eles também estão atrás do tesouro e não estão nem um pouco interessados em conversar. É nesse momento que o filme já engata sua primeira grande sequência de ação. Começa uma perseguição insana no meio da neve. Motos de neve surgem, tiros são disparados e Jack precisa usar tudo que sabe de artes marciais para proteger o grupo. Mesmo com o frio extremo, ele luta, salta, desvia e usa o ambiente ao seu favor. É aquele clássico Jack Chan. Golpes rápidos, objetos virando armas e cenas que misturam perigo com humor. Em meio a essa confusão, acontece algo ainda pior. O chão cede e parte do grupo cai em um lago congelado. A situação fica crítica. O gelo começa a quebrar, a água é quase mortal de tão gelada e por alguns segundos parece que tudo acabou ali. É uma cena tensa, que quebra um pouco o tom de comédia e mostra que a aventura tem riscos reais. Eles conseguem escapar por pouco. Machucados, congelados e completamente exaustos, o grupo percebe que agora não está mais brincando de caça ao tesouro. Eles estão envolvidos em algo grande, perigoso e disputado por pessoas que não medem consequências. Mesmo assim, Jack não desiste. Pelo contrário, aquilo só aumenta a certeza dele de que o tesouro é real. Se alguém está disposto a matar por isso, então vale muito mais do que simples ouro. É história, poder e um segredo antigo que não deveria cair em mãos erradas. Depois de escaparem por pouco do desastre no Tibete, o grupo segue para Dubai, e a mudança de cenário é radical. Sai o frio, entra o calor. Sai a neve, entram prédios gigantescos, hotéis luxuosos e carros que custam mais do que uma casa inteira. Aqui o filme deixa bem claro, a aventura só está ficando maior. Jack, Ashmita e os alunos acreditam que, em Dubai, eles vão encontrar alguém que possui uma peça-chave para desvendar o mistério do tesouro. Esse alguém é um bilionário excêntrico, dono de uma coleção absurda de relíquias raríssimas. Ele se apresenta como um simples amante da história, alguém interessado apenas em preservar o passado. Mas desde o primeiro momento dá para sentir que tem coisa errada ali. Eles são convidados para uma festa luxuosa, daquelas cheias de gente importante, música alta, comida fina e carros esportivos estacionados na porta. Tudo parece exageradamente bonito. Só que é ali, no meio da elegância, que a traição acontece. Jack percebe tarde demais que caíram numa armadilha. O bilionário, na verdade, está diretamente ligado aos mercenários do Tibete. Ele usa a máscara de colecionador para roubar artefatos históricos e revendê-los no mercado ilegal. Quando Jack se dá conta disso, já é tarde. Eles são enganados, roubados e expulsos do local sem as pistas principais. É nesse ponto que o filme começa uma das sequências mais malucas e memoráveis.
Começa uma perseguição de carros pelas ruas de Dubai. E não são carros comuns, não. Estamos falando de super esportivos caríssimos, Ferraris, Lamborghinis e outros monstros de 4 rodas. Jack acaba envolvido em uma situação completamente surreal, uma luta dentro e em cima de carros em movimento. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, surgem leões. Sim, leões de verdade, andando dentro de um dos carros de luxo. O filme não tenta explicar muito, ele simplesmente acontece, e você aceita, porque já entendeu a proposta. No meio da confusão, Jack apanha, luta, escorrega, se pendura nos veículos e resolve tudo do jeito mais improvável possível. Ao mesmo tempo, seus alunos tentam ajudar, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles aprendem na prática o que significa fazer parte de uma aventura desse nível. Ashmita também ganha mais destaque nessa parte. Ela não é só a pesquisadora bonita do grupo. Ela mostra coragem, inteligência e habilidade, provando que está ali por mérito, não por acaso. Em várias cenas, é ela quem mantém a missão viva quando tudo parece perdido. Depois de muito caos, o grupo finalmente consegue recuperar parte das pistas roubadas. Elas revelam algo surpreendente. O tesouro não foi simplesmente roubado. Ele foi escondido de propósito por um antigo general que decidiu sacrificar tudo para evitar que o ouro fosse usado para guerra e destruição. Essa revelação muda o tom da missão. Agora não é só uma corrida contra vilões, é uma corrida contra o tempo para impedir que uma herança histórica seja destruída ou explorada de forma errada. A última etapa da aventura leva o grupo até a Índia, e a sensação é de que tudo muda mais uma vez. O clima agora é completamente diferente de Dubai. Aqui tem cores vibrantes, música por todos os lados, templos antigos e palácios que parecem saídos de um conto de fadas. Mas não se engane, apesar da beleza, o perigo ainda está muito presente. Jack, Ashmita e os alunos chegam a um antigo palácio ligado diretamente à lenda do Rei Magadha. Esse lugar não é só histórico, ele é sagrado. Cada corredor, cada escultura e cada inscrição nas paredes contam pedaços da história do tesouro perdido. E quanto mais eles avançam, mais claro fica que aquele ouro nunca foi pensado para enriquecer ninguém. As pistas levam o grupo para dentro de passagens secretas abaixo do palácio. O lugar é cheio de armadilhas, mecanismos antigos e desafios que só podem ser superados com inteligência e cooperação. É aqui que entra forte a ideia do yoga do título, não como exercício físico, mas como equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Jack é um arqueólogo especialista em antiguidades chinesas. Gente boa, inteligente, cheio de bom humor e, claro, extremamente habilidoso nas artes marciais. Jack passa a vida entre salas de aula e escavações históricas, sempre tentando provar teorias antigas que quase ninguém leva muito a sério. Só que tudo muda quando ele é procurado por Ashmita, uma linda e determinada pesquisadora indiana. Ela chega com uma proposta tentadora: ajudar a encontrar um tesouro perdido, ligado à antiga relação entre a China e a Índia. Esse tesouro não é pouca coisa não. Estamos falando do ouro do exército do rei Magadha, desaparecido há séculos. A lenda diz que ele foi roubado e escondido em algum lugar impossível de encontrar. Ou pelo menos era, até agora. Jack, que já vive para esse tipo de desafio, aceita quase sem pensar. Afinal, não é todo dia que alguém aparece com uma história dessas. Mapas antigos, pistas misteriosas e a chance de entrar para a história. Junto com ele vão 2 de seus alunos, uma dupla jovem e cheia de energia, que mistura empolgação com trapalhada. Eles não sabem lutar como o professor, mas compensam com coragem e muita confusão. O grupo começa a jornada no Tibete, em uma região gelada, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, eles percebem que não são os únicos interessados nesse tesouro. Mercenários aparecem do nada, perseguições começam, e quando você percebe, já tem luta em motos de neve, quedas em lagos congelados e golpes de Kung Fu em pleno ambiente extremo. É o tipo de cena que só o cinema permite, e que o Jack Chan executa com aquele carisma que a gente já conhece. Depois dessa primeira grande confusão, a aventura só cresce. A busca leva o grupo para Dubai, onde o filme sobe ainda mais o nível do exagero.
Prédios gigantes, hotéis de luxo, carros caros e uma sequência inacreditável envolvendo supermáquinas, perseguições absurdas e lutas em lugares que normalmente só milionários pisam. É aqui que o filme deixa bem claro que não está preocupado com lógica, apenas com diversão. Mesmo com tanta ação, o filme não esquece do humor. Quase todas as cenas têm alguma piada, seja visual, seja de diálogo. Jack Chan brinca com o próprio corpo, com o ambiente e até com a idade, mostrando que ainda consegue surpreender. Ao mesmo tempo, o filme tenta passar uma mensagem sobre cooperação entre culturas, respeito à história e preservação do passado. Tudo isso sem ficar pesado ou chato. Quando a gente acha que Jack tá mais para historiador do que aventureiro, ele vive dizendo que existe um tesouro lendário ligado ao antigo rei Magadha, da Índia, e que esse ouro desaparecido tem ligação direta com a China. Para muita gente, isso tudo não passa de história antiga sem prova nenhuma. Até que Ashmita aparece. Ela surge de surpresa na universidade, elegante, confiante e extremamente focada. Ashmita é uma pesquisadora indiana que estudou documentos antigos, mapas e registros históricos e acredita firmemente que o tesouro realmente existiu. Mais do que isso, ela acha que sabe por onde começar a procurar. E para isso, ela precisa de ajuda de Jack. Não demora muito para Jack se empolgar. Dá para ver nos olhos dele, aquilo é exatamente o tipo de aventura que ele estava esperando há anos. Ele aceita na hora e ainda chama 2 de seus alunos para a missão. Os 2 ficam empolgados, mas também morrendo de medo, porque uma coisa é estudar história, outra é ir até o meio do nada atrás de um tesouro lendário. O primeiro destino do grupo é o Tibete. E não é aquele Tibete turístico, não. É uma região montanhosa, coberta de neve, fria, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, a viagem deixa claro que aquilo não vai ser fácil. O ambiente é hostil, o frio é intenso e qualquer erro pode ser fatal. Enquanto exploram uma caverna antiga, eles finalmente encontram indícios reais do tesouro. Pinturas, símbolos e estruturas antigas confirmam que a história pode ser verdadeira. Só que antes mesmo de comemorarem direito, tudo dá errado. Do nada, mercenários aparecem, homens armados, organizados e claramente preparados para aquilo. Eles também estão atrás do tesouro e não estão nem um pouco interessados em conversar. É nesse momento que o filme já engata sua primeira grande sequência de ação. Começa uma perseguição insana no meio da neve. Motos de neve surgem, tiros são disparados e Jack precisa usar tudo que sabe de artes marciais para proteger o grupo. Mesmo com o frio extremo, ele luta, salta, desvia e usa o ambiente ao seu favor. É aquele clássico Jack Chan. Golpes rápidos, objetos virando armas e cenas que misturam perigo com humor. Em meio a essa confusão, acontece algo ainda pior. O chão cede e parte do grupo cai em um lago congelado. A situação fica crítica. O gelo começa a quebrar, a água é quase mortal de tão gelada e por alguns segundos parece que tudo acabou ali. É uma cena tensa, que quebra um pouco o tom de comédia e mostra que a aventura tem riscos reais. Eles conseguem escapar por pouco. Machucados, congelados e completamente exaustos, o grupo percebe que agora não está mais brincando de caça ao tesouro. Eles estão envolvidos em algo grande, perigoso e disputado por pessoas que não medem consequências. Mesmo assim, Jack não desiste. Pelo contrário, aquilo só aumenta a certeza dele de que o tesouro é real. Se alguém está disposto a matar por isso, então vale muito mais do que simples ouro. É história, poder e um segredo antigo que não deveria cair em mãos erradas. Depois de escaparem por pouco do desastre no Tibete, o grupo segue para Dubai e a mudança de cenário é radical. Sai o frio, entra o calor. Sai a neve, entram prédios gigantescos, hotéis luxuosos e carros que custam mais do que uma casa inteira. Aqui o filme deixa bem claro, a aventura só está ficando maior. Jack, Ashmita e os alunos acreditam que, em Dubai, eles vão encontrar alguém que possui uma peça-chave para desvendar o mistério do tesouro. Esse alguém é um bilionário excêntrico, dono de uma coleção absurda de relíquias raríssimas. Ele se apresenta como um simples amante da história, alguém interessado apenas em preservar o passado.
mas desde o primeiro momento dá pra sentir que tem coisa errada ali. Eles são convidados para uma festa luxuosa, daquelas cheias de gente importante, música alta, comida fina e carros esportivos estacionados na porta. Tudo parece exageradamente bonito. Só que é ali, no meio da elegância, que a traição acontece. Jack percebe tarde demais que caíram numa armadilha. O bilionário, na verdade, está diretamente ligado aos mercenários do Tibete. Ele usa a máscara de colecionador para roubar artefatos históricos e revendê-los no mercado ilegal. Quando Jack se dá conta disso, já é tarde. Eles são enganados, roubados e expulsos do local sem as pistas principais. É nesse ponto que o filme começa uma das sequências mais malucas e memoráveis. Começa uma perseguição de carros pelas ruas de Dubai. E não são carros comuns, não. Estamos falando de super esportivos caríssimos, Ferraris, Lamborghinis e outros monstros de 4 rodas. Jack acaba envolvido em uma situação completamente surreal, uma luta dentro e em cima de carros em movimento. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, surgem leões. Sim, leões de verdade, andando dentro de um dos carros de luxo. O filme não tenta explicar muito, ele simplesmente acontece, e você aceita, porque já entendeu a proposta. No meio da confusão, Jack apanha, luta, escorrega, se pendura nos veículos e resolve tudo do jeito mais improvável possível. Ao mesmo tempo, seus alunos tentam ajudar, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles aprendem na prática o que significa fazer parte de uma aventura desse nível. Ashmita também ganha mais destaque nessa parte. Ela não é só a pesquisadora bonita do grupo. Ela mostra coragem, inteligência e habilidade, provando que está ali por mérito, não por acaso. Em várias cenas, é ela quem mantém a missão viva quando tudo parece perdido. Depois de muito caos, o grupo finalmente consegue recuperar parte das pistas roubadas. Elas revelam algo surpreendente. O tesouro não foi simplesmente roubado. Ele foi escondido de propósito por um antigo general que decidiu sacrificar tudo para evitar que o ouro fosse usado para guerra e destruição. Essa revelação muda o tom da missão. Agora não é só uma corrida contra vilões, é uma corrida contra o tempo para impedir que uma herança histórica seja destruída ou explorada de forma errada. A última etapa da aventura leva o grupo até a Índia, e a sensação é de que tudo muda mais uma vez. O clima agora é completamente diferente de Dubai. Aqui tem cores vibrantes, música por todos os lados, templos antigos e palácios que parecem saídos de um conto de fadas. Mas não se engane, apesar da beleza, o perigo ainda está muito presente. Jack, Ashmita e os alunos chegam a um antigo palácio ligado diretamente à lenda do Rei Magadha. Esse lugar não é só histórico, ele é sagrado. Cada corredor, cada escultura e cada inscrição nas paredes contam pedaços da história do tesouro perdido. E quanto mais eles avançam, mais claro fica que aquele ouro nunca foi pensado para enriquecer ninguém. As pistas levam o grupo para dentro de passagens secretas abaixo do palácio. O lugar é cheio de armadilhas, mecanismos antigos e desafios que só podem ser superados com inteligência e cooperação. É aqui que entra forte a ideia do yoga do título, não como exercício físico, mas como equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Jack é um arqueólogo especialista em antiguidades chinesas, gente boa, inteligente, cheio de bom humor e, claro, extremamente habilidoso nas artes marciais. Jack passa a vida entre salas de aula e escavações históricas, sempre tentando provar teorias antigas que quase ninguém leva muito a sério. Só que tudo muda quando ele é procurado por Ashmita, uma linda e determinada pesquisadora indiana. Ela chega com uma proposta tentadora: ajudar a encontrar um tesouro perdido, ligado à antiga relação entre a China e a Índia. Esse tesouro não é pouca coisa não. Estamos falando do ouro do exército do rei Magadha, desaparecido há séculos. A lenda diz que ele foi roubado e escondido em algum lugar impossível de encontrar. Ou pelo menos era, até agora. Jack, que já vive para esse tipo de desafio, aceita quase sem pensar. Afinal, não é todo dia que alguém aparece com uma história dessas. Mapas antigos, pistas misteriosas e a chance de entrar para a história. Junto com ele vão 2 de seus alunos, uma dupla jovem e cheia de energia, que mistura empolgação com trapalhada. Eles não sabem lutar como o professor, mas compensam com coragem e muita confusão. O grupo começa a jornada no Tibete, em uma região gelada, isolada e linda, cheia de mistério.
Logo de cara, eles percebem que não são os únicos interessados nesse tesouro. Mercenários aparecem do nada. Perseguições começam, e quando você percebe, já tem luta em motos de neve, quedas em lagos congelados e golpes de Kung Fu em pleno ambiente extremo. É o tipo de cena que só o cinema permite, e que o Jack Chan executa com aquele carisma que a gente já conhece. Depois dessa primeira grande confusão, a aventura só cresce. A busca leva o grupo para Dubai, onde o filme sobe ainda mais o nível do exagero. Prédios gigantes, hotéis de luxo, carros caros e uma sequência inacreditável envolvendo supermáquinas, perseguições absurdas e lutas em lugares que normalmente só milionários pisam. É aqui que o filme deixa bem claro que não está preocupado com lógica, apenas com diversão. Mesmo com tanta ação, o filme não esquece do humor. Quase todas as cenas têm alguma piada, seja visual, seja de diálogo. Jack Chan brinca com o próprio corpo, com o ambiente e até com a idade, mostrando que ainda consegue surpreender. Ao mesmo tempo, o filme tenta passar uma mensagem sobre cooperação entre culturas, respeito à história e preservação do passado. Tudo isso sem ficar pesado ou chato. Quando a gente acha que Jack está mais para historiador do que aventureiro, ele vive dizendo que existe um tesouro lendário ligado ao antigo rei Magadha, da Índia, e que esse ouro desaparecido tem ligação direta com a China. Para muita gente, isso tudo não passa de história antiga sem prova nenhuma. Até que Ashmita aparece. Ela surge de surpresa na universidade, elegante, confiante e extremamente focada. Ashmita é uma pesquisadora indiana que estudou documentos antigos, mapas e registros históricos e acredita firmemente que o tesouro realmente existiu. Mais do que isso, ela acha que sabe por onde começar a procurar. E para isso, ela precisa de ajuda de Jack. Não demora muito para Jack se empolgar. Dá para ver nos olhos dele, aquilo é exatamente o tipo de aventura que ele estava esperando há anos. Ele aceita na hora e ainda chama 2 de seus alunos para a missão. Os 2 ficam empolgados, mas também morrendo de medo, porque uma coisa é estudar história, outra é ir até o meio do nada atrás de um tesouro lendário. O primeiro destino do grupo é o Tibete. E não é aquele Tibete turístico, não. É uma região montanhosa, coberta de neve, fria, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, a viagem deixa claro que aquilo não vai ser fácil. O ambiente é hostil, o frio é intenso e qualquer erro pode ser fatal. Enquanto exploram uma caverna antiga, eles finalmente encontram indícios reais do tesouro. Pinturas, símbolos e estruturas antigas confirmam que a história pode ser verdadeira. Só que antes mesmo de comemorarem direito, tudo dá errado. Do nada, mercenários aparecem, homens armados, organizados e claramente preparados para aquilo. Eles também estão atrás do tesouro e não estão nem um pouco interessados em conversar. É nesse momento que o filme já engata sua primeira grande sequência de ação. Começa uma perseguição insana no meio da neve. Motos de neve surgem, tiros são disparados e Jack precisa usar tudo que sabe de artes marciais para proteger o grupo. Mesmo com o frio extremo, ele luta, salta, desvia e usa o ambiente ao seu favor. É aquele clássico Jack Chan. Golpes rápidos, objetos virando armas e cenas que misturam perigo com humor. Em meio a essa confusão, acontece algo ainda pior. O chão cede e parte do grupo cai em um lago congelado. A situação fica crítica. O gelo começa a quebrar, a água é quase mortal de tão gelada e por alguns segundos parece que tudo acabou ali. É uma cena tensa, que quebra um pouco o tom de comédia e mostra que a aventura tem riscos reais. Eles conseguem escapar por pouco. Machucados, congelados e completamente exaustos, o grupo percebe que agora não está mais brincando de caça ao tesouro. Eles estão envolvidos em algo grande, perigoso e disputado por pessoas que não medem consequências. Mesmo assim, Jack não desiste. Pelo contrário, aquilo só aumenta a certeza dele de que o tesouro é real. Se alguém está disposto a matar por isso, então vale muito mais do que simples ouro. É história, poder e um segredo antigo que não deveria cair em mãos erradas. Depois de escaparem por pouco do desastre no Tibete, o grupo segue para Dubai e a mudança de cenário é radical. Sai o frio, entra o calor.
sai a neve, entram prédios gigantescos, hotéis luxuosos e carros que custam mais do que uma casa inteira. Aqui o filme deixa bem claro, a aventura só está ficando maior. Jack, Ashmita e os alunos acreditam que, em Dubai, eles vão encontrar alguém que possui uma peça-chave para desvendar o mistério do tesouro. Esse alguém é um bilionário excêntrico, dono de uma coleção absurda de relíquias raríssimas. Ele se apresenta como um simples amante da história, alguém interessado apenas em preservar o passado. Mas desde o primeiro momento dá para sentir que tem coisa errada ali. Eles são convidados para uma festa luxuosa, daquelas cheias de gente importante, música alta, comida fina e carros esportivos estacionados na porta. Tudo parece exageradamente bonito. Só que é ali, no meio da elegância, que a traição acontece. Jack percebe tarde demais que caíram numa armadilha. O bilionário, na verdade, está diretamente ligado aos mercenários do Tibete. Ele usa a máscara de colecionador para roubar artefatos históricos e revendê-los no mercado ilegal. Quando Jack se dá conta disso, já é tarde. Eles são enganados, roubados e expulsos do local sem as pistas principais. É nesse ponto que o filme começa uma das sequências mais malucas e memoráveis. Começa uma perseguição de carros pelas ruas de Dubai. E não são carros comuns, não. Estamos falando de super esportivos caríssimos, Ferraris, Lamborghinis e outros monstros de 4 rodas. Jack acaba envolvido em uma situação completamente surreal, uma luta dentro e em cima de carros em movimento. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, surgem leões. Sim, leões de verdade, andando dentro de um dos carros de luxo. O filme não tenta explicar muito, ele simplesmente acontece, e você aceita, porque já entendeu a proposta. No meio da confusão, Jack apanha, luta, escorrega, se pendura nos veículos e resolve tudo do jeito mais improvável possível. Ao mesmo tempo, seus alunos tentam ajudar, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles aprendem na prática o que significa fazer parte de uma aventura desse nível. Ashmita também ganha mais destaque nessa parte. Ela não é só a pesquisadora bonita do grupo. Ela mostra coragem, inteligência e habilidade, provando que está ali por mérito, não por acaso. Em várias cenas, é ela quem mantém a missão viva quando tudo parece perdido. Depois de muito caos, o grupo finalmente consegue recuperar parte das pistas roubadas. Elas revelam algo surpreendente. O tesouro não foi simplesmente roubado. Ele foi escondido de propósito por um antigo general que decidiu sacrificar tudo para evitar que o ouro fosse usado para guerra e destruição. Essa revelação muda o tom da missão. Agora não é só uma corrida contra vilões, é uma corrida contra o tempo para impedir que uma herança histórica seja destruída ou explorada de forma errada. A última etapa da aventura leva o grupo até a Índia, e a sensação é de que tudo muda mais uma vez. O clima agora é completamente diferente de Dubai. Aqui tem cores vibrantes, música por todos os lados, templos antigos e palácios que parecem saídos de um conto de fadas. Mas não se engane, apesar da beleza, o perigo ainda está muito presente. Jack, Ashmita e os alunos chegam a um antigo palácio ligado diretamente à lenda do Rei Magadha. Esse lugar não é só histórico, ele é sagrado. Cada corredor, cada escultura e cada inscrição nas paredes contam pedaços da história do tesouro perdido. E quanto mais eles avançam, mais claro fica que aquele ouro nunca foi pensado para enriquecer ninguém. As pistas levam o grupo para dentro de passagens secretas abaixo do palácio. O lugar é cheio de armadilhas, mecanismos antigos e desafios que só podem ser superados com inteligência e cooperação. É aqui que entra forte a ideia do yoga do título, não como exercício físico, mas como equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Jack é um arqueólogo especialista em antiguidades chinesas. Gente boa, inteligente, cheio de bom humor e, claro, extremamente habilidoso nas artes marciais. Jack passa a vida entre salas de aula e escavações históricas, sempre tentando provar teorias antigas que quase ninguém leva muito a sério. Só que tudo muda quando ele é procurado por Ashmita, uma linda e determinada pesquisadora indiana. Ela chega com uma proposta tentadora: ajudar a encontrar um tesouro perdido, ligado à antiga relação entre a China e a Índia. Esse tesouro não é pouca coisa não. Estamos falando do ouro do exército do rei Magadha, desaparecido há séculos. A lenda diz que ele foi roubado e escondido em algum lugar impossível de encontrar. Ou pelo menos era, até agora.
Jack, que já vive para esse tipo de desafio, aceita quase sem pensar. Afinal, não é todo dia que alguém aparece com uma história dessas. Mapas antigos, pistas misteriosas e a chance de entrar para a história. Junto com ele vão 2 de seus alunos, uma dupla jovem e cheia de energia, que mistura empolgação com trapalhada. Eles não sabem lutar como professor, mas compensam com coragem e muita confusão. O grupo começa a jornada no Tibete, em uma região gelada, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, eles percebem que não são os únicos interessados nesse tesouro. Mercenários aparecem do nada, perseguições começam, e quando você percebe, já tem luta em motos de neve, quedas em lagos congelados e golpes de Kung Fu em pleno ambiente extremo. É o tipo de cena que só o cinema permite, e que o Jack Chan executa com aquele carisma que a gente já conhece. Depois dessa primeira grande confusão, a aventura só cresce. A busca leva o grupo para Dubai, onde o filme sobe ainda mais o nível do exagero. Prédios gigantes, hotéis de luxo, carros caros e uma sequência inacreditável envolvendo supermáquinas, perseguições absurdas e lutas em lugares que normalmente só milionários pisam. É aqui que o filme deixa bem claro que não está preocupado com lógica, apenas com diversão. Mesmo com tanta ação, o filme não esquece do humor. Quase todas as cenas têm alguma piada, seja visual, seja de diálogo. Jack Chan brinca com o próprio corpo, com o ambiente e até com a idade, mostrando que ainda consegue surpreender. Ao mesmo tempo, o filme tenta passar uma mensagem sobre cooperação entre culturas, respeito à história e preservação do passado. Tudo isso sem ficar pesado ou chato. Quando a gente acha que Jack está mais para historiador do que aventureiro, ele vive dizendo que existe um tesouro lendário ligado ao antigo rei Magadha, da Índia, e que esse ouro desaparecido tem ligação direta com a China. Para muita gente, isso tudo não passa de história antiga sem prova nenhuma. Até que Ashmita aparece. Ela surge de surpresa na universidade, elegante, confiante e extremamente focada. Ashmita é uma pesquisadora indiana que estudou documentos antigos, mapas e registros históricos e acredita firmemente que o tesouro realmente existiu. Mais do que isso, ela acha que sabe por onde começar a procurar. E para isso, ela precisa de ajuda de Jack. Não demora muito para Jack se empolgar. Dá para ver nos olhos dele, aquilo é exatamente o tipo de aventura que ele estava esperando há anos. Ele aceita na hora e ainda chama 2 de seus alunos para a missão. Os 2 ficam empolgados, mas também morrendo de medo, porque uma coisa é estudar história, outra é ir até o meio do nada atrás de um tesouro lendário. O primeiro destino do grupo é o Tibete. E não é aquele Tibete turístico, não. É uma região montanhosa, coberta de neve, fria, isolada e linda, cheia de mistério. Logo de cara, a viagem deixa claro que aquilo não vai ser fácil. O ambiente é hostil, o frio é intenso e qualquer erro pode ser fatal. Enquanto exploram uma caverna antiga, eles finalmente encontram indícios reais do tesouro. Pinturas, símbolos e estruturas antigas confirmam que a história pode ser verdadeira. Só que antes mesmo de comemorarem direito, tudo dá errado. Do nada, mercenários aparecem, homens armados, organizados e claramente preparados para aquilo. Eles também estão atrás do tesouro e não estão nem um pouco interessados em conversar. É nesse momento que o filme já engata sua primeira grande sequência de ação. Começa uma perseguição insana no meio da neve. Motos de neve surgem, tiros são disparados e Jack precisa usar tudo que sabe de artes marciais para proteger o grupo. Mesmo com o frio extremo, ele luta, salta, desvia e usa o ambiente ao seu favor. É aquele clássico Jack Chan. Golpes rápidos, objetos virando armas e cenas que misturam perigo com humor. Em meio a essa confusão, acontece algo ainda pior. O chão cede e parte do grupo cai em um lago congelado. A situação fica crítica. O gelo começa a quebrar, a água é quase mortal de tão gelada e por alguns segundos parece que tudo acabou ali. É uma cena tensa, que quebra um pouco o tom de comédia e mostra que a aventura tem riscos reais. Eles conseguem escapar por pouco. Machucados, congelados e completamente exaustos,
o grupo percebe que agora não está mais brincando de caça ao tesouro. Eles estão envolvidos em algo grande, perigoso e disputado por pessoas que não medem consequências. Mesmo assim, Jack não desiste. Pelo contrário, aquilo só aumenta a certeza dele de que o tesouro é real. Se alguém está disposto a matar por isso, então vale muito mais do que simples ouro. É história, poder e um segredo antigo que não deveria cair em mãos erradas. Depois de escaparem por pouco do desastre no Tibete, o grupo segue para Dubai, e a mudança de cenário é radical. Sai o frio, entra o calor. Sai a neve, entram prédios gigantescos, hotéis luxuosos e carros que custam mais do que uma casa inteira. Aqui o filme deixa bem claro, a aventura só está ficando maior. Jack, Ashmita e os alunos acreditam que, em Dubai, eles vão encontrar alguém que possui uma peça-chave para desvendar o mistério do tesouro. Esse alguém é um bilionário excêntrico, dono de uma coleção absurda de relíquias raríssimas. Ele se apresenta como um simples amante da história, alguém interessado apenas em preservar o passado. Mas desde o primeiro momento dá para sentir que tem coisa errada ali. Eles são convidados para uma festa luxuosa, daquelas cheias de gente importante, música alta, comida fina e carros esportivos estacionados na porta. Tudo parece exageradamente bonito. Só que é ali, no meio da elegância, que a traição acontece. Jack percebe tarde demais que caíram numa armadilha. O bilionário, na verdade, está diretamente ligado aos mercenários do Tibete. Ele usa a máscara de colecionador para roubar artefatos históricos e revendê-los no mercado ilegal. Quando Jack se dá conta disso, já é tarde. Eles são enganados, roubados e expulsos do local sem as pistas principais. É nesse ponto que o filme começa uma das sequências mais malucas e memoráveis. Começa uma perseguição de carros pelas ruas de Dubai. E não são carros comuns, não. Estamos falando de super esportivos caríssimos, Ferraris, Lamborghinis e outros monstros de 4 rodas. Jack acaba envolvido em uma situação completamente surreal, uma luta dentro e em cima de carros em movimento. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, surgem leões. Sim, leões de verdade, andando dentro de um dos carros de luxo. O filme não tenta explicar muito, ele simplesmente acontece, e você aceita, porque já entendeu a proposta. No meio da confusão, Jack apanha, luta, escorrega, se pendura nos veículos e resolve tudo do jeito mais improvável possível. Ao mesmo tempo, seus alunos tentam ajudar, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles aprendem na prática o que significa fazer parte de uma aventura desse nível. Ashmita também ganha mais destaque nessa parte. Ela não é só a pesquisadora bonita do grupo. Ela mostra coragem, inteligência e habilidade, provando que está ali por mérito, não por acaso. Em várias cenas, é ela quem mantém a missão viva quando tudo parece perdido. Depois de muito caos, o grupo finalmente consegue recuperar parte das pistas roubadas. Elas revelam algo surpreendente. O tesouro não foi simplesmente roubado. Ele foi escondido de propósito por um antigo general que decidiu sacrificar tudo para evitar que o ouro fosse usado para guerra e destruição. Essa revelação muda o tom da missão. Agora não é só uma corrida contra vilões, é uma corrida contra o tempo para impedir que uma herança histórica seja destruída ou explorada de forma errada. A última etapa da aventura leva o grupo até a Índia, e a sensação é de que tudo muda mais uma vez. O clima agora é completamente diferente de Dubai. Aqui tem cores vibrantes, música por todos os lados, templos antigos e palácios que parecem saídos de um conto de fadas. Mas não se engane, apesar da beleza, o perigo ainda está muito presente. Jack, Ashmita e os alunos chegam a um antigo palácio ligado diretamente à lenda do Rei Magadha. Esse lugar não é só histórico, ele é sagrado. Cada corredor, cada escultura e cada inscrição nas paredes contam pedaços da história do tesouro perdido. E quanto mais eles avançam, mais claro fica que aquele ouro nunca foi pensado para enriquecer ninguém. As pistas levam o grupo para dentro de passagens secretas abaixo do palácio. O lugar é cheio de armadilhas, mecanismos antigos e desafios que só podem ser superados com inteligência e cooperação. É aqui que entra forte a ideia do yoga do título, não como exercício físico, mas como equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.